Será que uma sessão de terapia é um lugar que você já pensou em levar a sua vida financeira para refletir, elaborar, analisar e integrar partes suas emocionais que estão interferindo nessa vida financeira e também para entender como essa vida financeira está interferindo na sua vida emocional? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. E aqui eu te ajudo a refletir sobre como seu dinheiro impacta na sua saúde mental e emocional, bem como a sua saúde mental e emocional impactam na sua vida financeira, para te ajudar a refletir e tomar decisões mais saudáveis sobre o seu dinheiro. A sessão de hoje vai começar com um tema que eu sei que você talvez já ouviu falar por aí. Não é um tema muito agradável e muita gente não gosta muito de falar dele, e algumas outras pessoas não entendem muito bem o que a gente quer dizer com ele. Hoje nós vamos falar sobre a menina boazinha dentro da mulher. Será que você é essa pessoa que, quando vê uma outra pessoa em dificuldade, você se doa por completo para ela, que não resta nada do seu melhor para você mesmo? Será que você, em determinadas partes da vida, tende a se doar para o outro, a colocar tudo aquilo que é melhor dentro de você à disposição para o outro, que no fim resta tão pouco para você usar na sua própria vida, nos seus próprios projetos, para fazer a sua vida andar e entrar em movimento? Essa é a menina boazinha dentro da mulher. E eu tive um insight sobre esse tema quando eu estava em sessão com uma cliente. É uma psicóloga clínica que estava migrando o seu consultório do atendimento presencial para o atendimento online. Ela chegou para mim e me falou: Olha, eu quero sair do atendimento presencial e migrar por completo para o online. Só que quando eu penso que eu preciso fazer isso, eu sei que eu vou ter que entrar no Instagram, fazer posts, fazer stories e criar ali um conteúdo que todas as vezes que eu sento para fazer, eu travo e não sai nada. E eu fiz uma pergunta para ela, a resposta dela me deixou muito espantada, porque não era a resposta que eu estava esperando. Eu perguntei para ela assim: tá, se uma amiga sua de faculdade que se formou com você chegasse para você e dissesse: Olha, eu estou fazendo uma transição do consultório clínico físico para o online, só que eu sei que eu tenho que ir para o Instagram, colocar post, mas amiga, eu estou travada. Como você responderia? Eu achando que ela diria assim: Nossa, não, eu não consigo nem me ajudar, vou ajudar uma outra pessoa? Eu realmente estou travada nisso, Sara. E a resposta dela foi: Ah, Sara, mas aí eu sei quais são os posts que ela tem que fazer, eu sei exatamente o que ela tem que falar, eu sei as imagens que tem que vir, eu sei tudo que ela tem que fazer e eu ainda faria no lugar dela. Eu ia pegar o Instagram dela, fazer os posts, colocar as imagens e postar no lugar dela. Eu faria de tudo para ela. Eu respondi para essa cliente assim: Você percebe que a sua melhor energia, a sua melhor criatividade, o seu melhor empenho, a sua melhor escrita e aquilo que é o seu melhor tempo estão em direção ao outro e fica tão pouco para você, inclusive para você fazer o que você gostaria de fazer e que você tem desejo de fazer e você quer fazer? E isso gerou nela uma reflexão enorme, porque ela começou a entender várias partes da vida em que ela agia da mesma forma. E é esse conteúdo e é esse material, essa reflexão que eu quero te ajudar a fazer hoje. Quem é essa menina dentro da mulher? A criança interior é um tema que está vindo de forma constante. Se você conhece autoconhecimento, se você acompanha pessoas de autoconhecimento, a criança dentro de nós, ela é uma parte que existe desde todos os tempos da nossa vida. Se você está vendo online, você está enxergando que eu estou te mostrando uma bonequinha. Mas se você está só ouvindo o áudio, eu estou mostrando uma matrioska, uma boneca russa, que significa que existe uma boneca que está dentro de outra boneca, que está dentro de outra boneca.
Existe uma bonequinha pequena envolta numa boneca média, envolta numa boneca maior. E essa matrioska é como se fosse uma representação do que acontece dentro de você. Nós temos a idade que nós temos hoje, a pessoa que nós somos hoje, como a capa mais superficial dessa boneca. Mas embaixo dela existe uma versão anterior nossa. E embaixo dela existe uma versão anterior nossa. E embaixo dela existe uma outra versão. Cada uma dessas bonecas, uma dentro da outra, são versões e são partes nossas. E é aqui que a criança interior acaba existindo, porque uma dessas partes é a nossa criança. A nossa criança, a criança interior dentro de nós, ela é a nossa parte que guarda as nossas memórias, as nossas lembranças de infância, mas também ela cuida das nossas emoções e do nosso corpo, daquilo que passa pela experiência do corpo. Ela nos lembra muito uma criança de verdade. Afinal de contas, nós temos a experiência do que é ser criança, e essa criança interior carrega essa experiência, mas não só a nossa, e sim a experiência mais estrutural do que é ser uma criança. E dentro, né, de nós, essa criança interior, além de guardar as nossas memórias, além de cuidar e guardar daquilo que nos aconteceu, ela também cuida da nossa curiosidade. Ela cuida da nossa vontade de fazer os nossos projetos. Ela cuida do nosso movimento diante da vida. Ela cuida da nossa espontaneidade, do nosso impulso para a ação. É dessa criança essas características e algumas outras que talvez eu vá falando enquanto a gente vai conversando aqui sobre esse tema. A criança é como se ela guardasse dentro de nós aquela parte mais calorosa, a parte mais animada, aquela parte que você diz assim: meu Deus, que alegria de estar aqui, isso é muito legal, nossa, eu vou aprender uma coisa nova. Imagina quando você fez um curso diferente, você entrou numa pós-graduação diferente, você começou uma nova atividade no seu trabalho e você teve aquela sensação de coisa nova. É essa criança que nos conecta com a jovialidade e aquilo que é o frescor da vida, independente da idade que nós tenhamos. Ela nos mantém ligada à espontaneidade, à jovialidade e ao frescor da vida, a nossa capacidade da gente se maravilhar diante dos mistérios da vida. É aquela parte dentro de nós que tem sede de conhecimento e ela gosta de aprender. E é aquela parte dentro de nós que também nos impulsiona a agir. Todas as vezes em que a gente cria um planejamento, a gente precisa da energia dessa criança para começar a dar os primeiros impulsos para a ação. É dela, ela tem esse calor interno. Mas dentro da gente também tem um adulto. Esse adulto, ele é a nossa parte mais fria. Não fria porque é distante, é fria porque ela tem mais reflexão, ela tem mais capacidade de raciocínio analítico, ela reflete, ela planeja, ela conhece, ela sabe o que já existe, ela tem os recursos na mão, ela sabe como manejar a vida. Essa parte adulta, ela trabalha em consonância como se fosse um parceiro dessa criança para criar uma vida boa para a gente. O adulto direciona, coloca as metas, coloca os objetivos e a criança fornece a energia, a curiosidade, a capacidade de continuar caminhando, a resiliência, a capacidade que nós temos de continuar indo em direção à vida e aos nossos objetivos. Isso é muito bacana, né? Bom, eu adoro conhecer isso, eu adoro perceber essas nuances diferentes, principalmente para poder dizer para as pessoas, quando elas chegam no meu consultório e eu digo, vamos falar sobre a sua criança interior?
Ou eu digo, a sua criança interior parece que está muito presente aqui dentro dessa situação. Às vezes eu recebo a resposta direta de: "Ai, Sara, não dá para eliminar essa criança interior aqui de dentro não. Mano, que saco, ela vem de novo essa criança, ela bagunça a minha vida. Para, fica lá na infância minha filha, para, deixa eu ficar aqui no meu adulto". E aqui eu quero te colocar uma imagem. Eu quero te levar a refletir sobre as consequências de você ou tirar a criança da sua vida ou ter uma criança ativa demais sem a presença do adulto na sua vida. Imagina só que você acorda um dia e aí você olha para cima, olha para a janela e você diz: não há mais nada a ser aprendido. Eu conheço tudo, eu não vou explorar mais nada, porque eu não tenho mais curiosidade de viver. É tudo já muito conhecido, eu não tenho mais vontade. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida? Eu acho que não. É nesse momento quando a gente olha ao redor e diz: "Eu já sei de tudo isso já me é conhecido", que a criança vem em nosso socorro e diz: "Vamos fazer uma coisa diferente então?". Quando a criança não está presente, nós ficamos muito secos, muito frios, muito racionais, muito ligados a uma vida muito concreta, e isso acaba nos tornando muito distantes do colorido, da vida, do impulso. A gente não tem muita vontade de agir. Ah, eu vou fazer isso aqui porque se eu já sei o que, que vai acontecer. Eu vou fazer aquilo ali porque se tudo já é conhecido, eu não tenho nada mais para descobrir. No extremo oposto, quando a criança está ativa em excesso, você pode acordar um dia e dizer assim: gente, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para descobrir, tem tanta coisa para aprender que eu não sei por onde começar. E aí eu paraliso. Ou então, quando a criança está ativa demais, você pode acordar um dia e dizer: já sei, hoje eu vou escrever um livro. E aí você começa a escrever, fica uma semana, fica duas. Na terceira semana você acorda e diz: já sei, eu vou pintar um quadro. E aí o livro fica de lado. E aí você pinta um quadro, pinta um dia, pinta 2 dias. Uma semana depois você acorda e diz: já sei, eu vou fazer aula de teatro. E você está o tempo todo explorando novas possibilidades sem enraizar nada. Essa é uma criança que está ativa demais na sua vida. E a presença do adulto que faz a reflexão, que utiliza essa energia para ajudar a enraizar, não está presente. E é importante que você entenda esses conceitos, porque eliminar um ou eliminar o outro não vai te ajudar efetivamente a se mover na vida. A, a ideia, na verdade, é sempre voltar você para um espaço de tá de mais, tá de menos, o que está me levando a ficar com energia de mais, o que está me levando a ficar com energia de menos, por que está tão desequilibrado assim, num nível que eu gostaria de fazer uma coisa e não consigo, e eu gostaria de fazer outra, e eu não consigo. Essa parte dentro de nós, ela pode entrar dentro de um equilíbrio ou ela pode entrar dentro de um desequilíbrio. Quando ela está equilibrada, quando ela está gostosa, saudável, ela está ali presente, você tem esse prazer de viver. Imagina como se você estivesse numa noite de jogos com seus amigos. Você convidou seus amigos para virem para sua casa, vocês vão pedir uma pizza e jogar imagem em ação. A criança está ali presente. Ela começa a brincar, ela desenha, ela vai no lúdico, ela é espontânea, ela ri, ela conta uma piada, ela está ali presente. E quando ela está presente de uma forma saudável, algumas características estão presentes na sua vida. Essa criança mostra que você pode ser espontânea, que você pode ser curiosa, que você pode realmente falar o que você deseja, e é claro que quando algo que eu falo
Ah, Sara, eu não tenho tanta espontaneidade para falar porque eu acho que uma outra pessoa pode não gostar. É claro que sim, isso é uma possibilidade. E é nesse lugar que o adulto entra para, vamos refletir melhor sobre o que a gente falou, sobre o que está acontecendo? Mas quando a criança está presente, a gente tem uma vida muito colorida, porque é essa parte nossa que é dado o nome de criança interior que nos ajuda a colorir a vida. O adulto chega com o planejamento e é a criança quem dá o primeiro impulso para a ação e mantém aquela chama acesa enquanto o adulto vai trabalhando para moldar aquele objetivo para chegar onde ele deseja. O adulto reflete, molda, a criança preenche aquele momento com energia para fazer as coisas acontecerem. E quando ela está equilibrada, a gente tem energia para criar a vida que a gente deseja. A gente tem espontaneidade, a gente fala com um pouco mais de clareza, um pouco mais de traquejo, com flexibilidade. Nós somos mais curiosos diante da vida. A gente é muito mais flexível e muito menos rígido, muito menos rígido diante da vida, diante daquilo que nos acontece. A gente sabe responder mais fácil e mais rápido aos desafios da vida. E eu sei que muita gente se pergunta, tá, Sara, mas isso é realmente bom? Olha, eu posso dizer para você que é muito mais libertador quando você não precisa 24 horas por dia pensar o tempo todo, maquinar, raciocinar o que você vai fazer em determinados momentos, e quando você pode utilizar essa energia de reflexão em determinados momentos, e depois que você reflete, você senta e faz. Essa energia precisa estar disponível para você para que isso aconteça. Muitas das mulheres que chegam em meu consultório, quando elas chegam nesse espaço de eu sei que isso aqui eu preciso fazer, mas eu não tenho energia disponível para fazer. Eu não tenho energia para dar o primeiro impulso, para começar a ação. Isso significa que essa criança, essa energia, está indo para outro lugar. Porque ela existe, ela sempre existe. Essa energia do impulso, ela está presente 100% da nossa vida, da nossa infância até o momento da nossa velhice. Ela não some. Na maior parte das vezes, a gente tenta ficar segurando ela, né, tangendo ela para lugares em que ela não quer ir e que ela não frutifica e nutre a nossa vida quando ela vai só para um lugar. E quando ela está em desequilíbrio, eu tenho certeza que isso você vai me dar muito mais informações sobre. Ah, isso aqui eu acho que eu sei muito bem o que você está me dizendo. Quando ela está em desequilíbrio, ela tende a colocar a mulher numa posição de muita impulsividade. O que é isso? Qual é a diferença entre você ter a energia para o impulso e você ter a impulsividade? A impulsividade diz muito mais respeito sobre uma ação que nós fazemos que é completamente irrefletida daquele momento e eu não refleti, eu não sei nem por que eu fiz isso. É muito mais do que espontaneidade e muito mais impulsividade, porque naquele momento eu nem sei quais são as consequências que vão vir e talvez eu nem quero lidar com essas consequências. Esse lado desequilibrado, que normalmente é a menina boazinha demais dentro da mulher, ela acaba pegando essa energia da ação e jogando em direção ao outro. A criança é aquela parte também dentro de nós e também é a criança, né, aquela pessoinha pequenininha, né, aquele ser humaninho pequenininho que um dia nós fomos e que nós conhecemos ao nosso redor. A criança, ela tende a ir em direção ao outro e a precisar de uma outra pessoa que lhe diga o que fazer.
bem como a criança dentro de nós. Ela precisa de um adulto dentro de nós nos dizendo o que fazer. Quando nós somos crianças de verdade, essa criança precisa que um adulto do lado de fora me diga o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que acordar, a hora que eu tenho que dormir, a hora que eu preciso comer, tomar banho, estudar. Por que que é importante para mim estudar? Se você deixa a criança fazer tudo o que ela deseja, como ela deseja, não vai ser saudável para ela no longo prazo. Naquele momento em que você deixa fazer o que ela quer, vai ser muito bom para ela, para o prazer instantâneo dela. Mas se na hora de estudar ela vai jogar videogame, e na hora de jogar videogame ela vai estudar, tem alguma coisa que ali não vai se encaixar e isso vai deixar ela muito confusa. É o adulto ali naquele momento que precisa guiar a criança, direcionar a criança para um caminho que seja realmente mais saudável para ela. E à medida que nós vamos amadurecendo, é nossa parte adulta que precisa fazer isso para uma criança. Mas quando a criança dentro de nós está desequilibrada, ela tem muito mais carga emocional e tem muito mais comando sobre a nossa vida, ela tem muito mais controle sobre o que fazemos do que a nossa parte adulta, ela vai tender a virar para fora e dizer o que essa pessoa gostaria que eu fizesse. Não é o que o meu adulto gostaria que eu fizesse agora. É o que o meu colega de trabalho, o que o meu marido, o que o meu melhor amigo, o que o meu professor, o que o meu mentor, o que o meu terapeuta, o que as pessoas do lado de fora gostariam que eu fizesse. E ela vai projetar fora e vai buscar apenas fora por essa guiança e por essa direção. E quando ela busca apenas exclusivamente fora, e quando ela traz essa direção, o adulto que está dentro de nós não entra para refletir, para entender se aquilo ali é bom, se aquilo ali me faz bem, se aquilo ali me nutre a vida, se aquilo ali é saudável para mim, se aquilo é coerente com os meus objetivos, e ela simplesmente recebe e executa do jeito que vem, é aqui nesse momento em que vai acontecer um grande desequilíbrio. Eu vou viver uma vida em direção aos desejos de uma outra pessoa do lado de fora apenas. Eu vou viver uma vida para fazer o que o outro deseja que eu faça para agradá-lo. E isso gera na mulher e cria na mulher a tal da menina boazinha demais, que é aquela menina que vai olhar para fora e vai dizer: o que você gostaria que eu fizesse para você me dizer que eu sou uma boa menina? Eu tenho um monte de energia aqui disponível. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Para onde eu levo? O que você quer criar? E na maior parte das vezes, começar a trazer essa energia para dentro requer um esforço muito grande, porque a mulher, ela foi moldada durante a infância e adolescência, não apenas pela família de origem, mas também por um grupo social, pelos grupos em que ela faz parte, de que é normal, inclusive é necessário que ela esteja sempre pegando essa energia do impulso, da curiosidade, da espontaneidade, da criatividade e tudo aquilo que pertence ao universo dessa criança, direcionar apenas para ajudar o outro, para ajudar o outro a alcançar os seus objetivos, para ajudar o outro a criar algo de bom, nunca para si. Quando ela traz um pouco dessa energia para si, ela é má, ela é ruim, ela é feia, ela não pode fazer isso, ela não agrada. E é essa menina boazinha que, na maior parte das vezes, se apresenta quando alguém chega e diz: nossa, eu preciso disso. A menina boazinha diz: ah, eu estava aqui fazendo isso aqui, mas eu vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer exatamente o que você está me pedindo para fazer. Ela não reflete, ela não diz: olha, eu
posso te ajudar depois? Ou, poxa, isso aqui eu não consigo te ajudar. E, poxa, nossa, isso está muito além do que eu posso fazer. Poxa, não vai dar. Essa menina boazinha que pega toda essa energia e direciona para o outro e diz qual é a sua necessidade e eu vou fazer, inclusive esquecendo e excluindo a minha própria necessidade ali naquele momento, é ela quem, desregulada, acaba criando uma confusão na vida da mulher. E aí, na maior parte das vezes, a gente não reflete sobre o fato de que por que eu tenho tanta energia para fazer para uma outra pessoa e essa mesma coisa que eu faço para o outro eu não consigo fazer para mim? É uma reflexão que precisa vir, inclusive, para a mulher se perguntar por que a minha melhor energia, a minha melhor criatividade, o meu melhor tempo, a minha melhor energia, a minha melhor execução, aquilo que eu tenho de melhor, eu coloco totalmente à disposição do outro e muitas vezes em situações específicas, não é na vida toda. Eu coloco em direção ao outro, disponível para o outro, mas quando eu preciso fazer a mesma coisa para mim, eu travo, eu paraliso. E aqui a gente vai encontrar dentro da sua vida, é óbvio, as crenças, os aprendizados, aquilo que você acha que você precisa fazer do jeito que você foi ensinada, para poder começar a refletir, elaborar, analisar, para poder fazer diferente. E aqui, incluir o adulto dentro desse processo pode te ajudar muito a fazer uma avaliação mais realista e mais concreta do que precisa acontecer. O que é incluir um adulto? Quando eu incluo a minha parte adulta e faço ela conversar com essa criança, existe um diálogo interno que acaba acontecendo que é: tá, esse amigo pediu para eu fazer isso. Eu não faço isso nem para mim. Eu vou conseguir realmente fazer por ele? Será que é saudável que eu faça isso por essa pessoa? Será que eu estou tentando fazer com que essa pessoa me veja de uma determinada maneira? E se eu disser não para essa pessoa, se eu disser que eu vou fazer aquilo parcialmente, ou que eu não vou fazer de jeito nenhum, porque eu não faria nem para mim, quem sou eu? Como essa pessoa me vê? Será que eu gosto dessa pessoa que eu estou mostrando para esse amigo? Será que eu gosto dessa parte dentro de mim que precisa se posicionar, que precisa aprender a dizer não? Essas reflexões acabam ajudando você a voltar com o adulto para a direção da sua vida, para o comando da sua vida e a sua criança ser um combustível, um movimento dessa vida. Essa criança ela precisa fazer parte, senão você não sai para canto nenhum. Mas se o seu combustível de vida você joga por completo no tanquinho de outras pessoas, como você vai se mover? Percebe? E aqui a gente chega, na verdade, em um lugar que é ainda mais profundo, que muitas vezes é a grande fonte de incômodos dentro das sessões que eu acabo conduzindo, das reflexões que eu ajudo as pessoas a fazerem. Para poder realmente voltar esse combustível para dentro do meu carro, para que o meu adulto dirija, ou para tirar a criança do banco do motorista, eu vou precisar olhar para dentro e entender quais são os sacrifícios que eu preciso fazer. Sacrifício significa que são partes que eu sou apegada a, que eu ainda tenho benefícios que de alguma forma são, abre aspas, umas aspas bem grandes, boas para mim, e que eu preciso me desfazer de. E eu não quero que você entenda que sacrifícios, eles são sacrifícios materiais, eu vou deixar de seguir os meus sonhos, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de ter tempo com a família, eu vou deixar as coisas boas da vida para poder tirar essa criança e ter energia para fazer outras coisas.
A maior parte dos sacrifícios que nós precisamos fazer, eles são sacrifícios interiores. É sacrificar, por exemplo, ter que agradar todo mundo. É sacrificar ter que fazer tudo de bom para o outro e pouco para mim. Tirar um pouco dessa melhor energia para o outro e trazer para mim, isso é um baita sacrifício. É um sacrifício porque você vai ter que tirar de algumas relações e de algumas pessoas e trazer para você de forma a poder nutrir também a sua vida com um pouquinho do seu melhor para você. Aprender a equilibrar isso. E para aprender a equilibrar, eu vou aprender a dizer não, a colocar limites, a bancar o fato de que talvez aquela pessoa vá olhar para mim, ela tá tão acostumada a me ver como aquela que entrega tanto para ela, e de repente eu não vou entregar tanto, talvez ela me ache egoísta, às vezes ela vai me achar arrogante, e talvez ela esteja, abre aspas, umas aspas bem grande, no direito de pensar isso, porque ela nunca parou para pensar que aquilo que eu entrego para ela é quase 100% do meu melhor e que não fica um pouco para mim. E que é tudo bem eu deixar também um pedaço disso para mim, inclusive para poder movimentar os meus próprios projetos, movimentar a minha própria vida. Esse tipo de sacrifício, eles são os sacrifícios mais difíceis de serem feitos, porque às vezes eles podem levar a algumas pessoas não fazerem parte da nossa vida. E isso para a criança é muito duro. É muito difícil da criança interior entender que aquela pessoa que fica na nossa vida porque eu dou tudo para ela, e entrar em reflexão de se perguntar: será mesmo que vale a pena manter uma determinada relação em um determinado formato, de uma determinada forma, enquanto eu dou tudo para ela e ela não me fornece nada? Ou ela me fornece tão pouco que não me ajuda muito a florescer na minha vida? Essas reflexões, elas são muito importantes, esses sacrifícios, começar a entender esses sacrifícios sendo feitos a partir de um ponto de vista muito amoroso por si mesmo. E refletir o que aconteceria comigo se aquele melhorzinho que eu dou para outra pessoa viesse um pouquinho para mim. Como essa pessoa me veria? Será que eu gosto de ser a pessoa que essa amiga vê? Será que eu banco ser essa pessoa? E essas são reflexões que são necessárias, porque na verdade tudo que nós precisamos é de equilíbrio. A gente pode dar um pouco de melhor para o outro, desde que um pouco desse melhor também venha para a gente. Não é tudo para a gente e nem tudo para o outro. E para encontrar esse equilíbrio, a gente precisa refletir, se perguntar e começar a fazer alguns testes na vida. Como seria se, em vez de pensar que eu posso fazer o melhor post para minha amiga que está vivendo uma situação bem semelhante à minha, como seria se eu pegasse um pouquinho desse melhor e viesse aqui um pouquinho para minha vida e fizesse um post, e fizesse um story, em vez de dizer para minha amiga exatamente como ela deveria resolver a vida, como seria se eu começasse a olhar para isso e dizer: bom, eu vou dar um pouco desse melhor para a minha vida, porque eu também tenho questões para olhar. Como seria se eu pegasse um pouco desse impulso de ação e, em vez de parar a minha vida para ajudar o outro a resolver a sua, eu também pudesse dar um pouquinho dessa energia para olhar a minha? Esse equilíbrio ele é necessário e essa parte adulta é ela quem intermedia esse momento para que você possa realmente voltar e se equilibrar o tempo todo. E a cada nova situação que a vida nos apresenta, a gente precisa voltar para esse adulto, refletir e então usar a energia e agir. Essa criança, ela é necessária dentro da gente. Sem ela, a gente não consegue se movimentar muito. E com ela em excesso, a gente não consegue enraizar
nos nossos projetos e realmente direcionar a nossa energia para os objetivos e direcionar para as metas que a gente quer e efetivamente construir a vida que a gente deseja. As duas coisas são igualmente necessárias. Por isso, eu vou, fazer um apanhado das reflexões que a gente fez aqui durante o episódio, para que você possa também voltar para a sua vida e refletir. Em que partes da minha vida eu dou tanto para o outro que falta para mim? Em que momentos da minha vida é tudo em direção ao outro e eu me sinto tão seca por dentro e isso ativa a minha carência, isso ativa a minha explosão emocional, isso ativa, as minhas relações de uma forma tão difícil. Quais são as áreas da minha vida em que eu estou 100% à disposição do outro a ponto de esquecer de mim? E como eu faço? Como seria se eu tirasse um pouquinho dessa energia e trouxesse para mim? O que eu faria? O que aconteceria? Como eu seria vista? Como eu seria, acolhida? Será que essa pessoa se desagradaria de mim? Será que eu não gosto da pessoa que eu preciso ser quando eu preciso dar limite para algumas pessoas, para algumas situações, para algumas relações? Começa a refletir sobre isso, inclusive para que você possa encontrar um espaço de reflexão e de mudança de comportamento na sua vida. E se esse episódio te ajudou de uma forma positiva, comenta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários como é que você começa a perceber a sua criança, como é que que insights você teve sobre você. E também, se você gosta desse conteúdo e você gostaria de me ajudar a crescer, a chegar em mais pessoas que talvez também precisem ouvir essa reflexão e começar a criar uma mudança de vida de dentro para fora na sua vida financeira, compartilhe esse episódio com as suas amigas, com pessoas que você conhece e que você sabe que poderiam se beneficiar muito dessas reflexões. A gente se vê na próxima sessão. Até mais.